Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um talk da Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil. Eu sou o Lucas Freitas, eu estou aqui ao longo da semana mediando vários bate-papos da nossa trilha de transformação digital. Antes de apresentar esse timaço de convidados aí para falar sobre um assunto tão latente que é o BIM no mercado nacional, eu vou convidar vocês a registrar esse momento, fazer uma foto sua e compartilhar nas redes sociais, marcando o Client Hub e também a Semana de Marketing e Vendas 2020 com a hashtag SMV20, tá certo? Então, para a gente falar sobre um assunto assim, que gera tanto comentário, tanta insegurança, né, que é essa nova engenharia, né, e aí focando para a gente falar sobre automação e integração de processo com o BIM 5D, a gente trouxe aqui um timaço com o Rafael Bar, que trabalha na Mega, na Senior Mega, ele é um dos POs que cuidam, inclusive, dessa jornada de BIM. A gente trouxe a Vanessa, que é orçamentista dentro da Laguna, e a Didier também, que também é da Laguna, e elas vão se apresentar um pouquinho mais. Didier, como eu comecei, vamos inverter. Quer fazer as honras e começar falando um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a Laguna? Olá, então, como o Lucas apresentou, meu nome é Didier, eu sou coordenadora do setor de desenvolvimento técnico da construtora Laguna. A Laguna trabalha em Curitiba desde 96, é uma construtora e uma incorporadora. E dentro do grupo a gente tem a Laguna, né, incorporadora construtora, tem a Take, que é a construtora para terceiros, e também tem o grupo de Laguna Locações e Incorporações. Legal. Vanessa? Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou engenheira civil e sou responsável pelo setor de planejamento e controle das obras Laguna em relação a prazo e custo. Trabalho na Laguna há 7 anos e espero poder contribuir muito com vocês aí no dia de hoje. Legal. Vai lá, Bar. Eu sou Bar, tenho um longo tempo aí na área de produtos, desenvolvimento e sustentação de produtos do segmento de construção, sempre com especialidade na área de orçamento e planejamento de obras, é o meu grande foco de solução, e há uns 5 anos já a gente vem com uma proximidade bem grande em BIM, estudando bastante, e mais recentemente, uns 3 anos aí trabalhando em produto relacionado a BIM. Legal. Gente, eu vou, acho que começar perguntando para vocês se vocês conseguirem introduzir um pouquinho de como foi essa jornada, como vocês conheceram, onde vocês foram apresentados sobre o BIM, né, nesse tempo que vocês têm de mercado, e como que foi a construção, principalmente na Laguna, assim, acho que é um tema bem... É muito legal trazer case para compartilhar, porque acho que o benchmark é sempre super importante para a gente ajudar a amadurecer esse assunto. Didier, quer falar um pouquinho sobre essa construção ao longo do tempo, sobre da metodologia, inclusive dentro da Laguna? Na Laguna a gente está trabalhando com BIM desde 2011, né? Começamos com um projeto bem pioneiro, assim, bem incipiente, né? Que seria algo mais simples na época, que era fazer modelagem do drywall, né? Do empreendimento, de um pavimento, para tentar extrair quantitativo e até para entender um pouco como seria a instalação. Isso foi evoluindo com o tempo. Logo a gente fez 2 empreendimentos, um residencial, 3 empreendimentos, na verdade, são 2 residenciais e um comercial, também numa metodologia na qual a gente contratava arquitetura com o arquiteto fazendo 2D e um terceiro fazendo modelagem. E na época se imaginava que a gente conseguiria, através desse modelo, extrair quantitativos, né, e fazer compatibilização. Mas, isso estou falando em 2013, na época não conhecíamos como empresa, né, o que era o BIM. A gente tinha uma ideia do 3D, sabia que conseguia extrair quantitativos, mas ainda não estava esse sistema que a gente evoluiu com o tempo de implementação mesmo, né, de entender como isso funciona colaborativamente, quais são os requisitos que tínhamos que pedir para o projetista. Então, a gente chegou em algum momento, né, entendendo a viabilidade do empreendimento, que não conseguiríamos extrair quantitativos do jeito que a gente queria, que era muito diferente do como a gente fazia na obra, e tinha algumas questões de compatibilidade que ainda não funcionavam tão bem. Mas tudo isso é um aprendizado, né? O que a gente tem que perceber que muitas vezes dentro do erro a gente aprende muito, né? E isso, mais do que nos fazer desistir, nos faz pensar em como que a gente pode fazer
para que isso realmente possa acontecer do jeito que acontece em outros lugares no mundo, né? Então, isso também foi um processo de evolução. Logo, na sequência, a gente conseguiu fazer mais um empreendimento já com instalações, com arquitetura modelada, mas não pelo projetista, mas por um terceiro. Já percebemos um ganho, principalmente no orçamento, a gente conseguiu extrair quantitativos, começamos a olhar para o orçamento, mas muitas vezes também um tempo duplo, né? Porque tinha que ter, puxa, não está muito confiável isso, vamos voltar para o 2D, vamos ver se o 2D está batendo, o 3D está batendo, então aí vamos embora. Mas já percebendo que a gente também tinha um ganho ali de qualidade de informação, porque a gente vinha com esse aprendizado dos outros projetos. A mudança, né, vem num empreendimento de 2015, 2016, que é quando a gente já começa a contratar os projetistas com modelagem, né, com instalações e arquitetura modelada pelo próprio projetista, e aí a gente já começa a ver os ganhos já com o orçamento, o aprendizado do nosso parceiro, de arquitetura, e chega a 2018, que aí sim foi a virada de chave, quando a gente percebe que precisamos fazer uma implementação de BIM de uma forma mais consolidada, com base, uma base, com gente mais experiente nos fazendo o auxílio aí da implementação. A gente contratou uma consultoria que nos facilitou, né, o entendimento de como o BIM tem que ser colaborativo. Então, a virada de chave está a pensar que o BIM não é na equipe de projetos, e sim o BIM é na empresa. E acho que essa visão muda muito a forma de trabalhar, a forma de integrar as equipes. Então, a gente começa a integrar a equipe de obra, integrar a equipe de incorporação. Então, todo mundo se dando as mãos para fazer esse BIM acontecer. E acho que aí realmente tem a grande mudança, e é uma mudança de processo mesmo. Já não é mais uma mudança só de BIM 3D, ou BIM, o nosso desejo, né, o 4D e 5D, mas sim já é uma questão de o que a empresa precisa consolidar dentro dos processos para que o BIM possa acontecer. Então, ali a virada de chave, 2018 a 2019, de crescimento, né, de evolução dentro das equipes, e começar a realmente formatar um trabalho para implementar o 4D, né, em 2018, e o 5D a partir de 2019. Vanessa, acho que é legal a gente aproveitar até o gancho para você falar um pouquinho, já que você cuida de planejamento, acompanhamento, né, dentro da Laguna, assim, o desafio que deve ter sido essa mudança ao longo do tempo também para você, né? Sim, acho que a gente deve todo o sucesso do nosso projeto aí ao engajamento da equipe, né? A gente fala bastante isso porque nada seria possível se não tivesse o comprometimento de todo mundo, né? E essa integração que a Didi falou é a peça-chave, né, no fim das contas, porque não serve para um setor, serve para a empresa. O BIM veio para integrar, né? E uma das coisas que a gente sempre disse é que o BIM tem que estar aliado à estratégia da empresa também, tem que estar também na cabeça da diretoria, porque a gente não pode ser a pessoa que busca o BIM sozinho, né? A gente tem que ter apoio, tem que ter investimento, tem que ter várias coisas. Então, a gente trabalhou em todas essas pontas para conseguir ter sucesso nesse projeto. Em relação ao planejamento e obra, no fim das contas, acaba em muitas empresas que o BIM fica só em projeto e você tem um modelo só para visualização ou para marketing, muitas vezes, dentro da empresa, né? E hoje a gente entende que não, que o BIM ele está lá para ser usado, para tirar dúvida de projeto lá na obra, na ponta, na hora que eles estão executando, serve para a gente traçar a estratégia de planejamento, plano de ataque, onde a gente pode ganhar prazo. A gente tem que usar o BIM como uma ferramenta integrada e não como um simples modelo 3D que poderia ser feito em qualquer outro software, né? Mas não, o BIM é informação dentro do modelo mesmo. Acho que você foi muito feliz, né? Acho que a gente tem que sair um pouquinho dessa, que é só o modelo 3D bonito lá para eu mostrar para os outros, e eu tenho que extrair valor dessa informação que é super rica. Vamos aproveitar agora também a deixa, já que a gente falou de informação, conta um pouquinho também dessa, já que você falou que tem 5 anos aí, faz pelo menos 3 focado em produto, quais foram os desafios, como você conheceu o processo e quais tem sido essa linha do tempo também que você tem enfrentado dentro do próprio mercado? Legal. Acho que em 2016, mais ou menos, foi onde a gente entrou de cabeça no mundo BIM, e nós vimos pesquisando bastante, buscando entender o processo, a metodologia, softwares,
No começo a gente não sabia nem o que era BIM, levou um tempo para a gente entender isso, e foi interessante um caso até, como que a gente conheceu o trabalho da Laguna, né? Nós participamos, eu participei acho que umas três edições do evento que o Sinduscon de São Paulo realiza de BIM. Inclusive tem um prêmio BIM que o Sinduscon faz também. E eu participei em 2016 e o de 2017, foram os dois últimos, se não me engano. Em 2017, teve uma empresa de projetos que apresentou um projeto da Laguna. E era, acho, um projeto que eles tinham feito em 2012 ou 2013. E, assim, eu estou em Curitiba, né? A Laguna também é de Curitiba. A Laguna já era cliente Mega, aí em 2017. E nós somos praticamente vizinhos. As duas empresas daqui 500 metros, uma empresa da outra, né? Eu falei, caramba, a gente foi até São Paulo para saber o que o nosso vizinho estava fazendo lá. E quando a gente retornou, no dia seguinte, já foi, cara, tá aí a oportunidade. Tinha um colega meu junto, né, no evento. Falei, cara, tá aqui a oportunidade, vamos lá conversar com o pessoal da Laguna. E foi, assim, muito legal, porque a gente já tinha uma ideia de projeto, daí a gente apresentou acho que o primeiro contato foi com a Vanessa, na época. A gente apresentou a ideia, a Vanessa na hora, assim, já gostou, começou a investir também na gente. A gente fez um 2017 longo, de muitas reuniões. Logo nas primeiras aí, envolveu toda a equipe de orçamento, planejamento, a DGE apoiando, diretoria da Laguna. Esse foi um pouquinho da trajetória nossa de relacionamento entre as empresas. Eu já vi que a construção nunca é fácil, nunca ela... Não que não seja fácil, mas ela nunca é de curto prazo, né? Acho que a gente tem uma linha de aprendizado. Para a gente aproveitar já, queria que vocês também falassem um pouquinho sobre essas dores, quais foram esses desafios que vocês acharam, qual foi a melhor forma de implementar, como que vocês conseguiram engajar uma empresa que tem o dia a dia tocando, o prédio está lá, eu preciso levantar, eu preciso entregar para cliente, preciso controlar os custos, como que vocês conseguiram fazer isso acontecer? Vanessa, quer falar um pouquinho também? Então, foi muito engraçado, assim, a forma como as coisas se uniram, né, porque em 2017 foi o ano que o Bar apresentou o Hub para a gente, e foi exatamente o ano que a gente estava iniciando o projeto da integração dentro da Laguna, né, que era o Time. Então, veio muito junto, assim, as duas ideias, e a gente conseguiu evoluir bastante com isso, né, então isso foi bem interessante e ajudou bastante. Uma das dores que a gente tinha é o tempo de levantamento, né? Hoje o orçamentista fica dedicado dias para levantar uma alvenaria, dias para levantar áreas de piso, áreas de forro, e isso a gente entende que é um trabalho muito operacional, né? A gente queria que isso viesse de uma ferramenta, e queria que o orçamentista tivesse mais tempo para análise estratégica e menos operacional. Então, quando o Bar trouxe a ideia do Hub, que veio bem em contra isso, a gente sabia que tinha outras ferramentas no mercado, mas a gente achou que valia a pena investir no Hub, por ele ser uma ferramenta mais didática, porque era uma ferramenta que não exigia do orçamentista um super treinamento, né? Assim como o BIM vem para agilizar as situações do dia a dia, a gente queria uma ferramenta que fosse assim também. Então, o que pudesse reduzir de tempo para fazer esse orçamento seria ótimo. Então, a gente tem muitos orçamentistas dedicados no mesmo orçamento por dias, e poder extrair esses quantitativos do BIM seria muito útil nesse momento, né? Então, esse foi um dos ganhos que a gente viu em relação a tempo. Outro ganho também que a gente imaginou é que o Hub pode nos deixar memorial de cálculo do que foi considerado, né? Então, isso é uma dor que a gente tinha, porque muitas vezes o orçamentista levanta todos os quantitativos em uma fase de orçamento, e depois, quando chega para a obra relevanta tudo de novo. Então, como fazer essa informação ser integrada e ser repassada aos setores, né, e não ficar preso apenas lá no orçamentista, apenas no setor de orçamento, né? Então, a gente viu também como uma dor que podia ser resolvida, a questão da comunicação e integração das informações. Legal. Didier, quer falar também um pouquinho dos desafios que você
vivenciou aí também ao longo do tempo do projeto? Acho que uma das coisas que você comentou, né? A gente está fazendo a empresa funcionar, entregando viabilidade para novos empreendimentos, né? E ao mesmo tempo fazendo uma implementação de um novo processo, né? Acho que esse foi o grande desafio. E aí, uma das coisas que a Vanessa tinha comentado, né? É o engajamento da equipe. Então, além do engajamento da diretoria, que é muito importante, né? Da alta diretoria estar engajada e permitir essa chance de a gente poder testar plataformas e procurar gente no mercado, né, que estivesse também na mesma vibe que a gente, como, por exemplo, na consultoria, né, que foi o sponsor, né, banca a implementação do processo com a consultoria. Eu acho que esse engajamento da equipe, né, porque você está fazendo o do dia a dia e, ao mesmo tempo, tinha que ter esse esforço extra de testar a plataforma, de testar novas formas de fazer o que já fazem. Então, uma coisa que eu sempre comento, o orçamentista já sabe fazer o orçamento, ele tem toda a técnica, e como fazer com que toda essa técnica também seja aplicada a um software, a um programa, né? E acho que isso tem sido também o grande ganho desse processo foi essa parceria com vocês, né, com a Mega, porque tudo que a gente foi pedindo, né, entendendo o que o orçamentista precisa, né, o Bar foi atrás. Muitas vezes a gente achou que o desafio era grande, né, o tempo era curto, e a gente viu que isso foi indo e evoluindo, né? Então, acho que você fala um pouco da construção, não é fácil o físico, mas também essa construção em conjunto, né, de ter equipe disposta, diretoria disposta, e o parceiro, né, com o programa também. Acho que isso... Eu acho que essa é a maior realidade, né? A tecnologia, eu falei, acho que em todas os outros bate-papos, a tecnologia nunca é ela nunca é fim, né? Não é o resultado final ali. Ela é o meio para as pessoas conseguirem entregar melhor. Aí, aproveitando isso, até, Bar, fala um pouquinho desse desafio do outro lado, né? Você, como alguém que tinha que puxar um projeto de desenvolver uma plataforma que não existia no país, a gente não tinha nada parecido. Como foi esse desafio de tentar vender também esse projeto interno, de fazer acontecer, de entender uma metodologia que existe há um tempo, né? Só que ela é extremamente, não é nada difundida no país, né? Então, fala um pouquinho desse seu desafio aí, como foi? Eu acredito que o primeiro ponto é estudar, né? E buscar informação. Se a gente pega não faz tanto tempo assim, 2017, né? Quando a gente começou a desenvolver o produto, mas há 3 anos atrás a informação era bem mais restrita do que é hoje. O barulho que hoje tem no mercado em relação a BIM nem se compara ao que a gente tinha em 2017. A gente estava ainda passando por um momento de crise, né? As empresas não estavam focando ainda em investimentos nessa metodologia. Então, tinha uma restrição muito forte. Acho que um ponto de acreditar no problema do negócio que você está resolvendo. Então, tecnologia, de novo, ela é meio, não é fim. O que importa é o problema que você está resolvendo. Tecnologia boa é tecnologia invisível. Você não tem que saber tecnicamente como que ela funciona. A gente tem que entender como ela resolve algum problema, que valor de negócio ela gera. E sempre é um desafio sempre isso acontecer, que a gente faça algo que seja com o menor impacto possível no dia a dia das pessoas. Então, no caso do orçamentista, o Hub que não é uma ferramenta que vai tirar o emprego do orçamentista. BIM não vai fazer isso, né? Como a Vanessa falou, o BIM ele vai tornar o orçamentista mais estratégico. E no começo, até as pessoas entenderem, teve várias conversas, entrevistas, né, na época de discovery de produto, que a gente ia conversar com o orçamentista se recuava na conversa. Então, esses também são desafios, você ganhar a confiança das pessoas, mostrar protótipos, apresentar resultados, pequenos resultados, a gente todo mês apresentar pequenos ganhos de performance, ganho de performance da entrega de valor, né, do produto.
Eu acredito que são esses os desafios. E agora, mais do lado técnico, né? A gente também teve uma evolução tecnológica muito grande em relação aos produtos que a gente vinha desenvolvendo. Dentro da Mega também foi um marco. A gente tem uma onda de vários produtos, né? A gente tem o RP como plataforma principal e diversos outros produtos satélites. Todos esses produtos que complementam a jornada do RP, eles vêm com uma pegada de tecnologia mais inovadoras, né? E principalmente do ponto de vista de experiência de uso da ferramenta. Também como a Vanessa e o Jay já comentaram. Hoje, você aprender a operar o Hub, por exemplo, você aprende ele em meia hora. É o nosso EAD, meia hora para aprender a usar a ferramenta. Aí vem, logicamente, com o negócio, se você não aprende em meia hora. Eu acho que eu quero explorar um tema que eu achei muito interessante, que vocês falaram que teve um projeto dentro da Laguna para conseguir engajar, né? Fala um pouquinho para a gente, Gia e Vanessa, assim, o que foi esse projeto, como que ele funcionou, o que trouxe até de ganhos ter um projeto focado, né? Nós implementamos o projeto Time. O projeto Time veio para justamente fortalecer a base de implementação de BIM dentro da empresa. Então, a gente contratou uma consultoria, né, para esse trabalho. Trabalhamos com a Márcia Codeco, da Vista, e o Rogério Suzuki, que é um especialista também na parte de BIM, e a Márcia é especialista em implementação de processos, de planejamento. E essa parceria que a gente formou com eles permitiu a gente levar adiante o projeto Time, que é um projeto corporativo, né? Que é essa base, né, para implementar BIM, ajustar comunicação entre as áreas, né? Ajustar processos, revisitar processos, entender também como que a equipe se envolve em cima desses processos. Então, foi um trabalho em 2017 que envolveu, foi principalmente a engenharia, né? Porque isso aqui partiu desde a engenharia da empresa. Então, em 2017, a gente acabou ajustando processos de suprimentos, trabalhando na área de planejamento, né? A gente pensou primeiro em BIM, mas daí fomos vendo que a consultoria nos permitia a gente melhorar muito, né, nossos processos também de planejamento. A Dani poderia até explicar bem essa parte. E a gente foi ajustando também alguns processos com a equipe de obra, né? E na equipe de projetos não tínhamos documentação formal para passar para o projetista quando a gente fazia requisitos BIM. Então, tínhamos um documento, mas ele era ainda muito pouco profundo, né? Quando a gente partiu para essa consultoria, conseguiu fazer realmente um BIM mandate, um BEP, que são os documentos que formalizam o pedido para os parceiros, né? Então, foi um trabalho em 2017 bem árduo, né? Muitas horas de trabalho, mas que teve frutos espetaculares, tanto para a equipe de projeto, obra, planejamento, né? E em 2018 a gente percebeu que ainda tinha mais ganhos, né? Se a gente pudesse incluir a área de incorporação. Em 2019, então, a gente inclui a área de incorporação e continua também na parte de implementação de orçamento, que era um dos objetivos que nós tínhamos desde o começo. Então, é um projeto que realmente tem seu sponsor, que é o nosso diretor de engenharia, que está sendo bancado pela empresa, né, pela diretoria geral, e acabou integrando também a diretoria de incorporação. Continuamos com a engenharia, equipe de obra. Então, é um processo que tem sido muito rico, e principalmente porque BIM é informação, é colaboração, então todo mundo tem que estar bem integrado para fazer acontecer, e disso se tratou o Time, e continua se tratando, né? Em 2021, tínhamos os planos de continuar este ano, mas com essa questão de pandemia, mudou um pouco nossos planos, mas em 2021 a gente continua. O projeto acho que é uma constante. Vanessa, vamos aproveitar já o gancho da Didier. Fala também aí o que o projeto trouxe de ganho para vocês. Acho que é até difícil a gente conseguir estimar quanto de ganho e quais foram, porque foram vários, né? Acho que até alguns intangíveis. Uma coisa que eu queria deixar aí para quem está nos ouvindo aqui, muitas vezes a gente fala assim, a gente fez um projeto de implementação BIM. Às vezes todo mundo acha que a gente saiu instalando BIM nas máquinas e saiu usando, mas não, né? A gente tem um trabalho... A última coisa, eu acho. A gente tem um trabalho a montante enorme para poder chegar nisso, né?
Quando a gente fala, vamos implementar BIM, não é instalar um software BIM e sair usando ele, né? É montar documentação, é olhar para o processo e entender se o que a gente faz hoje, o BIM vai conseguir absorver. Porque muita coisa que a gente faz na mão, levantando, às vezes falando de orçamento, né? Levantando lá no AutoCAD, a gente faz qualquer coisa, né? Porque só depende do usuário. Mas quando você pensa no BIM, o BIM é uma ferramenta que gera sozinho, então ele tem que ter uma lógica por trás disso, né? A gente tem que buscar qual é a lógica e o que o nosso processo pode mudar para atender isso. Então, é um trabalho grande para fazer essa implementação e depende das pessoas envolvidas, até para que a gente garanta que o BIM seja perene na empresa, né? E ele não morra com a primeira pessoa que sair da empresa, por exemplo. Então, ele tem que ser estruturado de uma forma que isso permaneça. E foi isso que o Projeto Time trouxe para a gente, né? A gente criou várias documentações, revimos processos, falamos de fluxo, o que vai precisar mudar para ser atendido pelo BIM. Então, hoje, o BIM é implantado, não está implantado nas pessoas ou nos computadores, ele está implantado no DNA, né? Então, o DNA Laguna, o DNA BIM Laguna, que funciona independente de quem esteja na empresa, que eu acho que é o mais importante. Faz parte da cultura, né? Não tem jeito. Acho que a cultura é um assunto que também a gente teria bastante tempo. Aí, para a gente até tentar entender esse movimento que a Laguna passou e até a gente ver o resto do mercado, Bar, fala um pouquinho também sobre essa sua visão. Realmente é uma mudança no marco da engenharia, né? Eu acho que o BIM. Acho que tem muita coisa para a gente explorar no assunto. Mas fala um pouquinho dessa sua visão, até de outros cases que você pode trazer para a gente. Sim, a gente tem acompanhado, né, o Hub que abriu bastante portas, assim, nas empresas, tanto empresas que já eram nossos clientes com RP, como outras empresas que hoje só usam o Hub, que ele não depende do RP para funcionar, do Mega, e funciona também independente. Isso abriu assim, muito contato para a gente, e a gente tem acompanhado muitas empresas passando por essa experiência. Então, hoje, por exemplo, tem um cliente que está usando o Hub e está praticamente o mesmo cenário que a Dia comentou com a gente lá, que eles estavam em 2013. Então, só que qual que é a diferença que eu acredito que, primeiro, o mercado está mais evoluído. Segundo, eu acredito que naquela época ficou mais focado na Laguna, no caso, ficou mais focado em projetos, essa primeira experiência, né? Talvez não envolveu ainda muitas áreas da empresa. Hoje o que a gente vê já é áreas como planejamento e orçamento já participando dos primeiros testes, primeiras provas de conceito com o BIM já. Então, as empresas que estão entrando agora no BIM, eu acredito que vão chegar num resultado mais rápido, né? Não sei se com a mesma qualidade que a Laguna chegou, mas vai chegar mais rápido nos primeiros ganhos. Então, a Laguna foi a guerreira, né? Investiu bastante, foi aprendendo com os tropeços, e ajudou a formar o mercado. Então, também proveu muita informação que hoje ajuda quem está entrando agora no mundo BIM. Então, essa é a minha visão, assim, de não ter medo de começar também. Você tem que ter a experiência, tem que ter um planejamento, obviamente, em revisão de processos, super importante. Nesse contato todo que a gente teve com a Laguna, a proximidade que a gente teve com o Rogério, com a Márcia, foi super importante, ampliou muito nossa visão. Mas é importante você ter experiência, fazer testes, não ter medo de errar. Aí eu até, meninas, vocês podem me ajudar mais. Vocês conseguem ver a engenharia sem o BIM hoje? Não só na Laguna, né, mas como até os próximos passos, vocês conseguem a gente voltar simplesmente para o CAD e manter a engenharia como ela era antes? Vocês conseguem imaginar isso ou não? Vocês acham que esse é um caminho sem volta? Esses dias eu falava com alguns profissionais, né, e eles falavam, o BIM ainda é coisa do futuro, né? Daí eu fico pensando, gente, para mim o BIM já a gente não imagina sem nesse momento.
nós também fazemos, né, construção para terceiros, e muitas vezes a gente continua recebendo CAD e tal. E agora eu percebo que nosso mindset mudou, né? A gente precisa de informação, precisa entender melhor o que está acontecendo com essa construção virtual, né, digital. E eu realmente vejo que isso, assim, a gente está falando disso há muito tempo, mas o que o Bar falou, daqui de um tempo para cá, as coisas mudaram, né? A gente tem startups no Brasil bombando, e eu acho que tudo isso na tecnologia tem feito com que a gente olhe, né, para a construção civil de uma outra forma, né? Então, de fato, eu vejo que isso aqui não tem volta, não vejo voltando para o CAD. O CAD é um complemento, muitas vezes, de informação, acho que ele é importante, né? Mas quando a gente fala de informação e integração, para a gente tentar evitar os erros que acontecem nas obras e você mandar um produto não tão de acordo, né, para executar, onde você tem desperdício. Se a gente fala de sustentabilidade, fala de uma série de coisas que tem que estar coerente, né? E essa coerência acontece desde o início do projeto. Acho que isso, o BIM contribui muito para isso. Sim, e acho que nem teria como, hoje, com a gente tem que ter empreendimentos super com bom desenvolvimento de prazo e custo, né? A gente não conseguiria hoje fazer caber os riscos que a gente assumia antes, sem coisas que a gente enxerga hoje no BIM que a gente não enxergava antes. Então, hoje, cada vez mais, a gente é exigido por menor prazo de obra, por menor custo de obra, e como garantir essa eficiência sem uma ferramenta adequada, né? Então, o BIM vem para isso também, para fazer a gente ser mais competitivo, né? Então, hoje não tem como mais. Acho que é um caminho sem volta, e para quem ainda não está no caminho, ainda dá tempo, tem que buscar mesmo. E o Bar fala um pouquinho, né, de a gente vai mudando o mercado, né? Nossas exigências, pelo menos a Laguna, são muito claras, então nossos parceiros também vão se adequando, enquanto eles se adequam, eles também vão evoluindo, e isso vai se espalhando no mercado, né? A gente vai crescendo junto. Acho isso muito, muito bacana, muito positivo. Legal. Acho que assim, vocês conseguiram responder bem a minha pergunta, que dá. Eu também acho que quem conseguiu chegar nesse momento, nessa maturidade que vocês estão, não dá para dar 2 passos atrás, né? Aí, até aproveitando esse assunto de alguns processos, eu queria que vocês explorassem um pouco mais assim, como foi o uso na prática, né? O que mudou no dia a dia de vocês? O que vocês fazem hoje que vocês não faziam e o que vocês não fazem mais? Vocês conseguem, será que, explorar um pouquinho para a gente? Se a Vanessa aqui comentar. Quer, Vanessa, começar? Vou jogar a bola para você, então. Bom, vamos lá. Hoje, o que a gente faz que não faz hoje, que não fazia antes, acho principalmente, é olhar na tela das pessoas trabalhando no escritório, né, na época que ainda estava todo mundo lá 100% presencial, todo mundo usando o modelo, né? Você vai hoje no setor de projetos, vai tirar uma dúvida, ele não vai pegar um papel impresso, abrir um projeto e falar, isso aqui, não, ele vai abrir um modelo, vai tirar a dúvida ali mesmo, né? Então, a gente tem também os orçamentistas lá, retirando os quantitativos, a diretoria quer um valor rápido, eles não vão pegar um projeto e levantar na mão, eles vão abrir o modelo, vão tirar o valor de lá. Estive na obra na semana passada, a gente estava com uma questão de cronograma que precisava decidir que ação a gente ia tomar, o engenheiro da obra abre um modelo, para olhar e ter uma ideia do que a gente pode fazer de diferente, qual o plano de ataque seguir, então a gente vai abrir o 4D e vai simular ali na hora. Isso a gente não fazia antes, a gente faz hoje, e eu não vejo como ser diferente. Então, são atitudes diárias, assim, que o BIM está incluso, né? E difícil a gente deixar de fazer depois que a gente se acostuma com uma situação que te traz tanta estabilidade numa decisão ou numa dúvida, né? Facilmente resolvida. Aí também acho que, assim, no dia a dia, né, a gente tem vários desafios. Então, o que a gente percebe? O BIM traz muita informação. Agora, informação para você olhar, entender, analisar, tomar ação, leva um tempo. E talvez esse tempo seja maior do que o tempo que a gente fazia isso em 2D. E, lógico, ele traz mais informação, você vai ter que olhar mais coisas, né, ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso tem sido um desafio, né, de a gente pensar em questões de cronograma, por exemplo, quando fala da equipe de projetos, de ter e isso acho que pode acontecer com muitas construtoras, né, na construção civil, de que não é o mesmo tempo de você ver um 2D ou ver um modelo, né.
a mesma coisa no orçamento. Então, quando a gente fala do orçamento, eu percebo que o orçamentista é auditor desse modelo, né? Ele recebe esse material, vai olhar e olha que o que você pediu lá no teu documento não está bem assim. Então, tem que ter esse tempo de análise, de devolver para o projetista, devolver para a equipe de projetos, fazer essa análise em conjunto. Então, agora o orçamentista tem esse plus, que é realmente ver se a informação está vindo coerente, né? Então, a gente também, nessa evolução, tem percebido que tem que ter checklist de revisão por parte do orçamento, né, desse modelo, para entender se ele tem a qualidade necessária para trabalhar. Então, tem surgido os novos desafios que a gente vai conhecendo nessa jornada, né? É legal ver o orgulho que o orçamentista tem em poder contribuir com o projeto, né? O envolvimento dele no projeto desde o início é muito, muito forte, assim. São as pessoas que eu mais tenho contato, né? Pessoal de orçamentos. E desde o início, assim, dos projetos, as primeiras versões, um estudo de massa ainda, que agora a gente está começando a falar sobre macrobin, né? Ele já começar a ser envolvido, é muito legal, assim, o resultado, e você conseguir acompanhar no tempo as versões do teu orçamento, você ter valores muito mais precisos desde o início. Então, esse é o dia a dia hoje de quem está no BIM, né? Legal, vou aproveitar, já que você deixou um ponto importante, Bar. Assim, em linhas gerais, o que vocês veem como ganho? Se a gente investe para implantar, vocês tem algum retorno que é colhido. Quais são os ganhos que vocês conseguem mensurar? Bar, nessas suas andanças aí, vamos deixar os números da Laguna para a Vanessa e para a Didier falar, mas dentro dessa visão mais macro dos outros clientes que você também tem trabalhado, o que você vê como os principais benefícios que as empresas têm tirado da metodologia? Tempo de extração de quantitativo, esse é o mais fácil aí de a gente mensurar, né? Não são ainda, tudo vai depender um pouco da qualidade do modelo. Então, se o modelo tem informação suficiente para extrair informação deles, quantitativos, no caso, automatização dos processos, principalmente empresas que têm uma repetitividade maior, ou se ela faz modelagem com os mesmos projetistas ou projetista interno, você consegue automatizar as tuas regras de extração de quantitativo. Então, teus critérios de medição já ficam na ferramenta, e a ferramenta, praticamente, onde a gente quer chegar, né, fazer essa extração praticamente automática de grande parte das atividades. E eu acredito, na minha visão, que esses são os principais pontos aí. E depois, para quem usa o ERP, por exemplo, o Mega, você integrar esse orçamento para fins de controle físico, econômico e movimentação do orçamento em si, também tem um ganho muito grande. Você não vai ter redigitação de orçamento. Legal, meninas. Vocês querem falar os ganhos que vocês tiveram aí na Laguna? Eu acho que a questão do tempo de levantamento na Laguna foi o principal ganho em relação ao que a gente tinha. Isso que o Bar comentou da redigitação do orçamento no ERP também, a gente levava quase um mês para fazer essa inserção no Mega. Quem usa Mega sabe que tem que estar toda a informação bem certinha, vinculada. Isso toma tempo, né? E é um tempo praticamente só de cadastro, né? Então, que não agrega tanto valor estratégico no orçamento. Então, eliminar essa fase com a utilização do Hub, que para a gente é um ganho também significativo. O memorial de cálculo e poder consultar no memorial de cálculo exatamente os objetos que foram considerados no orçamento, acho que também é um ganho bem significativo. Em relação à comunicação, né, o modelo está lá, está salvo na plataforma e pode ser consultado pela equipe de projeto, pode ser consultado por planejamento, pode ser consultado pela obra. Então, a comunicação em cima do modelo também foi um ganho bem significativo, né? Tem vários outros, acho que a Didi pode nos ajudar também. Isso, focar na estratégia, né? Então, quando a gente falava do orçamentista, né, fazendo
esses levantamentos em 2D, fazendo N polylines, e colocando uma do lado da outra, tentando entender por cores o que fazer. E hoje você ter isso vinculado ao modelo faz toda a diferença, e principalmente porque daí o orçamentista pode dedicar mais tempo à parte estratégica, e ver custo, entender onde pode ter reduções, como ser mais produtivo em algum item. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Acho que a tecnologia tem que trazer para nós essa possibilidade de a gente virar muito mais produtivo, né? Trazer ganho efetivo, agregar valor, né, ao processo. Não só mão de obra, né, braçal, né? Muita inteligência, assim. Acho que isso é fundamental. Legal, gente. A gente vai já... Parece que não, mas já faz uns 40 minutos que a gente está falando. Tinha um monte de assunto para a gente falar que a gente não conseguiu explorar. Para a gente finalizar aí, né, junto com as considerações finais de vocês, vocês conseguem deixar algumas dicas, ou uma dica, pelo menos, para quem está assistindo, sobre o processo de implantação? O que vocês podem deixar com esse aprendizado que vocês tiveram? Deixa eu começar, Lucas. Posso? Claro, vai. As meninas fechem. Eu acredito que dos pontos importantes que eu tenho visto nas empresas é o uso de OpenBIM. OpenBIM tem facilitado o uso da integração entre os sistemas de modelagem e sistemas que consomem informação. Então, eu deixaria isso como dica: experimentar o OpenBIM. A gente tem um fantasma aí de um certo tempo que você tinha perda de informação ao usar IFC, por exemplo, e hoje os softwares evoluíram muito na comunicação, e essa é a minha dica. Legal. Vanessa, Didier? Primeiro, não desistir, né? Porque às vezes essas implementações são, né, trabalhosas, né? Acho que isso é importante. Às vezes a gente cai, né, tem que levantar e não perder o foco. Eu sei que muitas empresas tentam, ao ver as dificuldades, puxa, desiste esse negócio, vamos para o que a gente sabe que ganha agilidade. Mas, assim, essa dificuldade faz a gente crescer, né? Então, acho que esse não desistir, ter uma equipe engajada é fundamental. Sim. E dizer também que, independente, a gente fala bastante em investimento de implantação, né, mas independente disso ou não, eu acho que as empresas podem buscar alternativas de fazer isso de uma forma econômica. Muitas vezes tem muito material no mercado que pode auxiliar as pessoas, né, não importa muitas vezes o tamanho da equipe, e sim a força que essa equipe tem de fazer as coisas acontecerem, né, então acho que vai da intenção de cada um, buscar material, estudar e fazer o BIM acontecer, né? Claro que uma consultoria vai ajudar se isso acontecer muito mais fácil e menos doloroso, mas mesmo que a empresa não tenha hoje essa disponibilidade, ela pode evoluir sem isso e buscar por conta, né? Talvez seja um pouco mais difícil, mas não pode ficar parado no tempo esperando que o BIM aconteça sozinho, porque ele vai precisar da dedicação. E acho que a gente pode ficar disponível sempre, sabe? Eu acho que essa troca que a gente faz nesse momento, né, e o conversar com as empresas que já estão um passo mais adiante, ou uma evolução, é importante. É importante se trocar figurinhas. Muito legal, gente. Só tem que agradecer, a gente está em cima do nosso tempo aí, agradecer a Didier, a Vanessa, a Bar, pela presença de vocês. Antes da gente encerrar, a Didier foi super feliz num ponto aí. Se as pessoas quiserem falar com vocês para compartilhar mais experiências, trocar um pouco mais de figurinha, fazer um benchmark, como que elas acham vocês? Pode ser no LinkedIn, pode ser por e-mail. Acho que a gente pode disponibilizar para vocês também nossos e-mails. Legal, o LinkedIn acho que da Didier está aparecendo aí, né? O da Vanessa está aparecendo agora também. O do Bar está aparecendo agora, então acho que quem quiser pode procurar vocês, né, no LinkedIn, para chamar para tomar um café virtual por enquanto, né, mas em breve a gente deve voltar. Gente, obrigado demais pelo tempo de vocês, foi super bacana, aprendi mais um monte, tá? Tem que agradecer também quem está assistindo a gente, e continua nos assistindo, a gente tem muito conteúdo legal nessa semana, tem bastante coisa para a gente apresentar de experiência e trocar um pouquinho com vocês. Obrigado, gente, até mais.